Olá, está no ar o Mangueirosamente. A gente faz uma volta no tempo, retorna a 3 anos atrás, na primeira temporada deste videocast chamado Mangueirosamente. Conosco estava uma pessoa muito especial. A gente volta nesse tempo e vamos ver quem esteve com a gente lá nesse programa. Olá, está no ar o Mangueirosamente, hoje com um artista que é literalmente a cara de Belém. Ele já convidou você para ir no Bar do Parque, no Farol Velho, em Marudá. Você já sabe quem é, né? Estou falando do nosso camaleão mais tropical e amazônico no Tucupi, Eloy Iglesias. Tudo bem, Eloy? Tudo! Diz uma coisa, em algum momento alguém achou que você era parente do Júlio Iglesias com esse sobrenome? Já. Eu, na verdade, no início eu fazia um show chamado Relaxe e Aproveite, e foi na época do início do HIV, né? Essa coisa explodiu o HIV, e o nome do nosso grupo era Grupo de Risco. As pessoas achavam muito estranho, porque como era Eloy Iglesias, eles achavam que iam ver o parente do Júlio Iglesias cantando aquele tipo de baladas românticas e tivesse aquele perfil de galã, e quando chegava, às vezes as pessoas se decepcionavam muito. E me diz uma coisa, de onde é que vem esse Iglesias? Me conta essa história aí. Olha, Iglesias é um nome que na Espanha eles dão para os novos cristãos, os judeus que fugiam da guerra. Sua família é espanhola? A minha família veio da Espanha. Pai e mãe espanhóis? Pai, na verdade, mais da família do pai. Da mãe já é o meu avô, né? Que era o Eloy Iglesias. Voltamos no tempo, rapidamente aí, não é? Você completamente... De volta. Eu com 17 quilos a menos. Não, eu sempre estou no meu peso. Lutamos contra o peso. Não, você sempre, você porque é o tu Eloy. corre... Eu, na verdade, eu gosto de andar muito a pé. Tu andas a pé? Ando muito. Tu és andarilho? Sou andarilho. Mas sempre foste, né? Porque eu lembro de você circulando pela cidade. Eu bem dizer, fui daqui a Brasília a pé. Na década de 70, tu tomava os cogumelos e tu saía que nem um doido. E eu cheguei em Brasília pegando uma carona aqui, mas tu andava muito. Eu lembro que teve uma dessas viagens, né, que eu fui... andarilho mesmo, né? Era uma bicha peregrina e ela andava. Assim... E eu teve uma dessas viagens que eu tentei sair de São Paulo de trem e eu achava que o trem ia até Salvador. E, na verdade, o trem me deixou na fronteira de Minas Gerais com a Bahia. E eu fui andando a pé na Rio Bahia até Jiquié. Eu fiquei com o pé igual filária, porque na Rio Bahia é filosofia, né? O Pepeu Gomes já tinha até uma música que ele falava, né? Filosofia tá na Rio Bahia. Realmente, porque as pessoas, para quem era mochileiro, não era mochileiro, porque tu vai jogando tudo, chega uma hora que tu fica sem nada, que tudo pesa, né? Mas as pessoas não te dão água na estrada, não te dão comida. Antigamente era um outro tempo, né? E aí, depois dessa viagem... Hoje em dia rola um medo, na verdade. Eu nunca, mas não, tu ia pedir água, as pessoas mandavam tiro. Sai daqui, caralho! Eloy, voltando a esse assunto que nós falamos aqui, que naquela pergunta há 3 anos atrás, na primeira temporada, nós gravamos o 4º programa dessa temporada, estamos agora na quarta temporada. Né? Que bom. Temos 4 e 4 aí nesse nosso número. Ainda te confundem, ainda te perguntam se você é parente do Júlio Iglesias? Ainda hoje as pessoas acham esse nome uma coisa Iglesias, sabe? Eu digo, gente, talvez você tivesse se apropriado. E assim, eu digo, olha, Iglesias na Espanha é igual Silva. São nomes que a igreja deu, né, para novos cristãos, para judeus, para indígenas, né, para ciganos. Então, tem alguns nomes que a igreja deu, né, para essas pessoas. O povo nômade, né? Nômade como você, cantor, artista. A minha família é nômade. Na verdade, eu sou bisneto de uma família de refugiados, né? Porque, na verdade, a minha família, ela
naquela loucura franquista lá que matou, né? A gente sabe muito. Na Guerra Civil Espanhola. Exatamente. Então, ele colocou todos os espanhóis no navio e falou assim: olha, eu vou mandar vocês para uma cidade que fica do lado da Argentina. Vocês só fazem atravessar um rio e vocês estão na Argentina, então vocês não vão ter problema com o idioma, essas coisas. Sabe quando chegou em Belém do Pará? As pessoas não tinham a menor noção geográfica, embora a gente já estava né, século XIX. E a América do Sul dos extremos, né? Porque a Amazônia aqui, a Argentina lá embaixo. Hein? E assim, então foi uma loucura para as minhas vozes. Eles ficaram aqui e construíram, ajudaram a fundar o primeiro bairro operário do Brasil, que foi o Reduto, né, que é a primeira fábrica de tecido, né? E manufaturamento também de produtos da floresta, como juta, né? Castanha do Pará. Tinha um bairro. Tem toda uma tradição. Era um bairro... Aliás, é bom que eu sou morador do Reduto, a gente ainda tem vestígios dessa coisa. A gente tem muita vila no Reduto, né? São vilas que, na verdade, eram vilas operárias, né? Porque assim, tinha... Era um bairro industrial ali, né? Porque tinha a fábrica de tecido, tinha as fábricas de castanhas, tinha as fábricas de borracha, que era onde tinha o Banco da Amazônia, que era o Banco da Borracha, né? Então, assim, a minha infância foi toda sentindo... No Reduto, sempre viveste do canal para cá. Do canal para cá. Agora tu vivencias, estás nessa possibilidade de ver uma nova Doca. Como é que tu vê essa coisa das obras? Olha, a Doca, eu sou daquela Doca. Eu, na verdade, o meu primeiro grande romance, eu fui para a Doca com esse romance. Um homem belíssimo. Com aquele cheiro de febo, né, que escorria da fábrica. Porque era febo, mesmo sabendo que o Reduto foi um dos bairros que, por conta, né, da fuligem, da febo, causou câncer em muitas pessoas ali. Se a gente vê que as árvores tinham fuligem, as casas as casas, as pessoas acabavam... Não, e outra coisa, todo esgoto, o rejeito, na verdade, da fábrica da febra era jogada dentro do canal, tanto que era um perfume. A gente se aproximava da Doca, sabia que tinha um cheiro no ar, não era? Porque era um bairro cheiroso, né? Era a Fedo, né? Escolha Fedo. E assim, então a Doca para mim... E esse romance foi na beira do canal? Foi um romance maravilhoso e durou por muitos anos. E a gente ia para esse canal, então era ótimo, porque a gente saía e corria. E a Doca explodiu como tem que acontecer as coisas, né? As coisas, elas evoluem, né? A gente também... De uma rua de um canal não saneado, um igarapé, na verdade, um alagado se tornou... Né? Eu brincava muito onde é o Tino Pimenta, era um mercado público ali, que era um mercado onde vendia todas, né? Carne, fruta... Que eram as docas, na verdade. Doca de Souza Franco, agora... Tinha Doca do Reduto, né? Um pouco mais lá na frente, ali próximo já... Porque ela ia, a Doca, quando eu já me entendi, a Doca ela já não ia até a Boa Ventura. Ela já ia até, no máximo, até a Manuel Barata, né? Que tinha ali muita venda de peças de argila, cerâmica, né? Essas coisas... Voltando a esses teus romances, tu és um cara de romance, assim? Muitos. Até hoje tem romance? Até hoje. E assim... Mas amores fixos, amores eu voláteis? Eu não quero nem saber, eu me jogo. De vez em quando tu pega os narcisistas e é complicado tu sair dos narcisistas, né? Como todo artista, você tem muito assediado? Você tem assédio? Tem o assédio, né? Porque as pessoas acham que tu tá deitado em almofadas de cetim, comendo uvas, né? Mas assim... Mas é a história do personagem, né? De levar o personagem para a cama, a personagem, né? Não, porque a personagem, a Iglesias, ela se tornou um ícone, né, da cultura do Estado, né? Você vê que as pessoas... Eu sou conhecido até em outros estados. Agora tem uma oficina, uma grande... fórum, né, do MINC com o IFAM, e eles estão enlouquecidos, porque eu ganhei um prêmio, só 15 pessoas, que mais de 400 pessoas se inscreveram, e a festa da Chiquita,
acabou ganhando esse prêmio, que é o Prêmio Rodrigo de Mello. Você pegou a partir de que momento a festa da Chiquita? A festa da Chiquita eu pego depois que ela está com 13, 14 anos, né? Que aí o Bandeira... Até então, a festa da Chiquita ela acontecia de uma maneira informal, que a gente sabia que acontecia no Bar do Parque, as pessoas se reuniam, tinha um grupo de carimbó, esperava a trasladação passar. Sempre foi assim, não é? A história era uma brincadeira de diretoria da festa, né? Aí vamos fazer, porque no ano que começou a festa, porque tem um ano que começa a festa, tem um ano que começa o movimento. O movimento da Chiquita começa antes, né? Na verdade, é o Luiz Antônio Bandeira, que é o grande, né, grande ícone, Bandeira. É o grande ícone, né? E ele traz essa porque era um LGBT preto, mas era um LGBT que estava na academia, então, na verdade, ele já tinha quebrado todos esses... Era um intelectual, circulava no meio de intelectuais, porque ali junto dele estava Rui Barata. Exatamente, não, e todas as pessoas, mas ele tinha ainda coisa de tentar se adequar a uma sociedade. Então, ele acabou fazendo um colar, né, que chamava o tal do colar. Mas ele queria realmente... né, porque as primeiras pessoas que acolheram eles foram essas pessoas, esses artistas de rua, né? Esse grupo, quando a gente faz o bloco de carnaval... Na verdade, eram os frequentadores do Bar do Parque. Eu tive um romance com ele. Um romance, assim, rápido. Mas acabei ficando muito tempo com ele, de ser parceiro com ele. Eu, o Uriel, né, outras pessoas. Agora, detalhe, essa coisa... Por isso que eu te perguntei quando foi que você assumiu a festa da Chiquita, como evento, como é hoje. Mas não tinha essa orientação de ser uma coisa de LGBT. Não era assim. Não, na verdade, era uma na manifestação... verdade, a gente não tinha, porque nós não tínhamos para onde ir. Não existia uma política, mas nós já fazíamos um contraponto do que estava acontecendo em São Francisco, né? As paradas, né, do orgulho. O movimento internacional. E a gente já sempre estava ligado nisso, né? Aconteceu isso em São Francisco. Olha, as crianças já estão nas paradas. Então, quando tu vê que os pais levando as crianças para as paradas, começou a quebrar um pouco, né, esse estigma que até hoje a gente, né, vive, mas a gente hoje... eu, na verdade, eu sempre fui uma criança viada. Eu sempre fui uma criança desde pequeno. Nasci dia que Carmen Miranda morreu. Então, não que essa Carmen Miranda tinha alguma coisa. Isso muito tempo depois esse ícone virou um ícone... Não era o espírito, baixou em mim, não. Não, mas eu aproveitei isso, entendeu? Porque a minha mãe, assim, ela era ecumênica, então ela tinha tudo. E eles, na hora que ia acontecer de me bater, meu pai era um homem bruto, né? Um espanhol bruto, mas ela falava, não, Carmen Miranda, Baixaneiro. E aí eu já peguei essa coisa para contar a minha história de uma maneira... bem-humorada, né? Mas voltando lá à Chiquita. Aí a Chiquita, aí ele porque também não tinha toda essa denominação, não tinha esse... na verdade, é o processo, né? Um processo de crescimento. Né? Então, a gente que todo o movimento LGBT passou até aqui, né? Até agora. Aqui. Então, a gente foi corajoso porque era uma festa, lógico, que tudo foi ressignificado, né? Porque as pessoas... sempre as pessoas criticam, mas não era de fresco, não era LGBT, não era drag queen. Na verdade, as coisas estão evoluindo. Então, a gente mantém... A festa é viva, né? A gente tem o carimbó, né? Que a gente abre com carimbó, cada vez mais... Tradição lá de trás, da época de Bandeira. Infelizmente, a gente não traz mais o Borboleta do Mar, porque eles não existem mais, porque morreu, né, a pessoa que comandava. Tem outros grupos, mas agora já tem alguns grupos modernos, da juventude, que estão fazendo, que é isso que a gente quer, que as pessoas percam essa vergonha da nossa cultura, né? A gente vê muito agora, né, o para-raiar, né? Quer dizer, a nossa cultura está deixada para o lado. Quer dizer, a gente se chamarem os artistas daqui, nós não vamos conseguir pedir nem 5%, porque as pessoas geralmente, porque a gente acaba fazendo escada,
né, para essas pessoas que vêm, né, nada contra, né, os artistas que vêm, né, mas são artistas que vêm sempre. É isso que a gente não entende, né? A gente acha que existe uma troca de amores, né, das pessoas. E os artistas paraenses, eles ficam deixados sempre como, né, de lado. Mesmo os artistas nacionais, como a Fafá, como Gabi, como Joelma, né, que a gente sabe que são pessoas que podem estar de frente com uma Mariah Carey, né? Então, assim, as pessoas fazem essas coisas e quero dizer, vamos fortalecer. Não vão fortalecer. Você tem um retorno de mais de 400 paus e não volta 10% para a cultura paraense. Então, na verdade, infelizmente, é um evento que é legal, que tem uma visibilidade nacional, que traz o público, mas, infelizmente, a gente é apagado, né, pela produção de um evento desse. Por isso que a gente não pode nem dizer que são shows ruins, porque são grandes artistas, são grandes profissionais que estão por trás, né, da pessoa que está na frente. Né? A pessoa pode ser medíocre, pode falar de um sertanejo que vive na metrópole, porque, na verdade, a música de sertanejo, de sertão, de sertanejo, você não tem nada. Você tem a ostentação, mas essa mudança, né? toda, a gente fala dessa coisa do sertanejo, dessa mudança, do movimento sertanejo, né, que é muito grande. Ele não pode mais ser ignorado. Não, de jeito nenhum. Na questão toda. Agora, mas você não acha assim que esse é o processo que a gente passa? Porque, como, claro, mais uma vez, música é arte, e a arte sempre está viva. Assim como está vivo a Chiquita, né? É verdade. A Chiquita, na verdade, hoje em dia é uma outra coisa, muito diferente não, do cruzeirinho. Ela vai, lógico. Não, eu só acho que a gente sempre está fazendo escadas para isso. Né? A gente sabe que por trás desse movimento, a gente sabe que tem o agronegócio, né, por trás, que é quem banca, né, então, assim, a arte mesmo, a cultura mesmo, a gente é meio deixado de lado. Tu acha que a Chiquita até hoje em dia ela incomoda a festa de Nazaré, que a gente pode falar de uma coisa maior? Ela já está assim, um pouco no DNA das pessoas, né? Assim, as pessoas... Mas eu acho que vocês ainda incomodam. Incomodam, eu acho. Mas assim, isso não é um problema meu, é um problema deles, porque hoje a gente tem uma carta, eu até falo sempre que é uma carta de euforia, né? Que, na verdade, a Chiquita sempre foi uma coisa totalmente apócrifa, né? Na verdade, eu não tinha data, a gente, às vezes, eu não sabia nem quantos anos a Chiquita tinha e tudo. E a hora que o IPHAN reconhece a Chiquita, né, dentro das festas que rodeiam essa quadra, que é uma quadra que só nós temos, que é a quadra Nazarena, as pessoas ficam loucas. E assim, a gente, quando chega com aquela carta, nós temos isso, embora a gente sabe que o IPHAN... Mas na tua organização, que eu sei que tu passa o ano todo para organizar aquele dia lá, né, que é no sábado que antecede o Círio, no dia da transladação, né? Você faz esse trabalho o ano todo, eu sei, conheço o seu trabalho. Você acha que você ainda tem coisas que você acha que ali tem uma barração... Essa coisa poderia ser mais fácil? Não, eu acho que nós estamos... Mas como é festa de Chiquita? Não, eu acho que é mais curiosidade, porque é um grande festival. A Chiquita é um grande festival da cultura, da diversidade paraense. Então, as pessoas elas imaginam muito mais coisas do que acontece. Eu acho ótimo quando eu escuto o que elas veem. Na verdade, teve uma exposição do IPHAN que vai ser refeita de novo no Museu do Círio. E é uma coisa que a Chiquita acontece dentro, eu não sei, eu acho que tu chegou a ver essa exposição, que você olha por buraquinho. Então, é a história do curioso, né? O curioso, antes de conhecer, ele tem um monte de coisas. Na hora que ele te conhece, porque tu é uma pessoa pública. A Chiquita é uma festa que é do Estado.
Uma coisa que eu vejo, que eu noto nos últimos anos, isso era uma coisa que não acontecia antes, é que a Chiquita tomou conta da praça, na verdade. Toda a Praça da República é Chiquita. E não é só Chiquita, não é só aquele núcleo ali do palco, o Chá da Paz, o Bar do Parque, naquele núcleo que a gente vê. A gente vê as pessoas espalhadas pelo chão, as pessoas que ficam lá bebendo, se divertindo, a praça inteira, literalmente a praça o destoque LGBT. É uma imagem, exatamente. É de liberdade. Destoque com tucupi, na verdade. Então assim, é uma ode à liberdade, ao amor, à humanidade. Então, é isso Uma que outra coisa que é importante, Eloy, a gente falar é que não tem registro de violência na Chiquita. Né? Eu, na verdade, hoje o IFAM fala muito da gente voltar para o nosso lugar de origem, tá? Que, na verdade, o lugar de origem ficava na frente daquela pedacinha ali do Bar do Parque, né? E quando o Zé Naldo fez a reforma do Bar do Parque, ele me chamou o pessoal do IFAM, que, na verdade, é o Ciro, que foi a pessoa que foi lá, e para ver como é que a gente fazia essa coisa de ir e voltar, tá? E voltar, que você diz assim, mudou de lado, na verdade. Hoje em dia o palco é para a subida da governador Zé Malcher e para a frente, a gente sempre faz isso. Passeio de Vasconcelos, isso? Não, a frente tem que ser sempre para Santa, né? Nós temos essa coisa de ficar de frente para Santa. O palco fica de frente para Santa. A Santa precisa ver. Que é Presidente Vargas. Que é Presidente Vargas. Então, a frente sempre fica para Santa. Né? Essa coisa de você falar, nós estamos aqui. Sim. Nós somos... estamos aqui, queremos a bênção, porque sabe que bicha é devota. E mais nesse dia, quem é ateu vira nazinha, né? Então, na verdade, não é nem católica, tu vira Nazaré. Tu é Ismaelino de Nazaré nesse dia, eu sou Eloy de Nazaré. Então, assim, é importante. Eles fizeram tudo para a gente ficar de costa para Santa. Eu digo, não. A gente quer ficar de frente para Santa. Isso é um detalhe que eu não sabia, eu não tinha prestado atenção nisso. Então a festa tem que ficar de frente para Santa. Uma das coisas também que eu tenho notado, claro, nesse processo de ressignificação cultural que a gente vive, tudo é arte, é movimento artístico, é vivo, está vivo. Amanhã é outro jeito, amanhã é outro jeito, sem perder a sua essência. É que hoje em dia a Chiquita também é acolhida pela família, né? Tem famílias que vão participar da festa da Chiquita. Colocam isso como um calendário, como elas vão assistir o Alto do Círio, como elas vão assistir a passagem da Santa pelos estivadores. Porque assim, faz parte de todo um roteiro, né? Nós temos um ministro do turismo, né? Infelizmente, ainda não conseguimos uma pauta com ele para a gente falar sobre turismo LGBT santo, né? Então, assim... LGBT santo, sim. Porque assim, a Santa Chiquita de Nazaré... Religioso, na verdade. Né? Na verdade, é um movimento LGBT. A gente... Eu ultimamente sou quântica, eu sou ateia. Então, assim, eu não acredito em Deus, não acredito em inferno, não acredito... Mas no dia da Chiquita, eu sou de Nazaré, entendeu? Então, estou de Nazaré. A nossa ideia não é de respeitar, né, credo de ninguém. Na verdade, é agregar. Quando a gente fala que a Chiquita é quântica hoje, essa história de você agregar. Ninguém é contra ninguém. A gente agrega católicos, umbandista, afro-religiosos. Porque ali não acontece nenhuma chamada depravação, né? Porque as pessoas têm medo de acontecer. Isso não existe. Não existe. Isso é lenda, na verdade. É lenda. Na verdade, as pessoas não sabem o que é depravação. As pessoas não viveram década de 60, de 50, onde nós vivíamos assim, entendeu? No auge da descoberta. Hoje não tem nem graça, porque não dá nem para... Tu não pode ser mais depravado que um vídeo, né? Que está sendo compartilhado nos grupos de WhatsApp da família, inclusive. Então é mais fácil tu fazer a linha Nossa Senhora, né?
do Divino Pau, entendeu? Porque... E qual é a novidade? Tem alguma coisa, por exemplo, assim, a gente está vivendo a COP, já chegou a COP. Não, esse ano é o Veado Verde. Não tem que estar mais esperando a COP, esse ano é o estamos na Veado COP. Verde. Esse ano é o Veado Verde. Então, esse ano é o Veado da COP. Né? Nós temos alguns temas, né? Que, na verdade, lógico que vamos falar do tema da COP, né? Da sustentabilidade, clima, mas vamos falar também de etarismo, né? Na verdade, essa coisa das pessoas etarismo idosas. LGBT. Como as pessoas... Eu sou um ancião de 70 anos, mas a minha cabeça está no momento certo, na hora certa, né? Sou saudável e tudo. Mas, assim, a gente tem que falar disso porque quando você chega nos 60 e você não consegue se adequar, você começa a querer voltar para o armário para as pessoas tentarem te aceitar. Né? Ainda existe isso. Você acha que existe isso? Existe muito grave, isso. Né? É grave, porque tu fica com 60 anos, parece que você ser LGBT é até no máximo 50. Depois você vira uma kakura, uma barroca, e assim, as pessoas... Mas isso de uma maneira geral, porque acho que também o mercado de trabalho é isso também, não? E aí as pessoas não podem entrar no trabalho. Graças a Deus hoje tem cotas, né? Mas as pessoas que são da minha geração, que são LGBTs, elas têm uma outra formação, uma outra informação. Não é como os LGBTs da geração Z, né, que fala, né? Que as pessoas estão muito cibernéticas, elas estão todas do mundo digital. Parece que elas são... o contemporâneo está nelas. Né? Então assim... Mas aí quando tu vai te aprofundar, lógico que é sutil, né? A busca desse tesouro que é a personalidade, né? O que é o diferencial. Então, assim, porque nem todas elas leem informações, né? Tipo, antigamente a gente falava o intelectual de orelha, né? De livro, né? Então você olha, você não entende, não fala muito, né, do assunto por completo. Tu acaba olhando só uma coisa, até porque tu não tem tempo. Né? Cada vez essa coisa do celular está te deixando com pouco tempo, tu já não tem tempo para nada e não tem tempo nem para ver todas as informações, porque tu entra no Instagram, tu entra no Twitter, tu entra no Twitter, tu entra no... Então, assim... Tu não consegue administrar o teu mundinho ali virtual. Então, assim, como é que eu vou fazer? Aí se tu deixar o teu telefone em casa, acabou o teu dia. Eu, na verdade, eu sou bem liberto disso, porque eu sou do tempo do telefone preto, aquele... Mas tu tens uma atividade muito grande em rede social, mas como isso é necessário por conta da tua carreira. Assim, eu coloco assim... Eu não faço aquela coisa de vou almoçar a um ovo, a fotografar, vou comer esperando o momô, um prato de feijão esperando o momô, foi a melhor definição. E aí as pessoas fotografam, elas vão para o banheiro, fotografam, e aí elas ficam com umas poses que, se tu vê pessoalmente, tu acaba tendo até pena da pessoa. Outro dia vi um meme muito interessante, assim, um encontro de duas pessoas que tinham se conhecido na internet, aí quando a pessoa se depara com a outra, assim, sentada no lugar, esperando, a pessoa fala assim para ela, da próxima vez você traz o filtro. Porque surgiu outra pessoa ali que ela não porque viu. Assim é complicado. Então, eu sou de uma geração que as pessoas fazem questão de que, olha, é essa pessoa que tu vai estar, na verdade, né? Porque geralmente as pessoas, te amo, te adoro. Mas digo, olha, bicho, tu tem noção, eu sou um homem ancião, sou um homem velho, sou um LGBT velho, eu digo que eu sou... Tu sofre preconceito? Tu sente que existe preconceito contra você? Já deve ter passado muito por isso, não? Eu nunca tive esse problema do preconceito, eu tive problema de classe. Eu acho que o classismo, para mim, era uma coisa mais difícil, mais dolorida. Né? Você achar que essa coisa de você não ter acesso a dinheiro, né? a ter acesso a uma...
né, tu não viver de renda, né? Porque as pessoas acham que o artista está sempre vivendo de renda. E, na verdade, tu tem que estar correndo o tempo todo... Atrás da renda de da amanhã, renda de na amanhã. verdade. É. Então, assim, Vida de o artista. classismo sempre foi... A pessoa me chama de viado, eu digo, bicho, é demodê até isso. Bem que demodê está na moda, né? Então, assim, tudo que é demodê... Porque as nomenclaturas também são tão variadas que fica difícil a classificação. O que você acha dessa coisa das nomenclaturas? Eu vejo que tem pessoas que, na verdade, elas sentem uma certa confusão, porque essa coisa da pauta identitária, da identificação, né, do seu ser. O que eu acho legal é que hoje tu pode ser quem tu quiser. Né? As pessoas, mas eu acho que isso veio com essa coisa dessa... Pô, mas como é que pode? Digo, bicho, tu tá vendo uma pessoa que tu tá vendo que ela quer que tu se identifique com uma mulher. Então, o que custa tu colocar ela... Se acha ser, né? Acha assim, ela gosta que tu chame ela assim. Esse é o seu jeito de ser, né? Assim que ela é. O cara ele é cachorro. Ótimo. E assim, lógico que de vez em quando aparece aquelas coisas. Não, tu vai... Ótimo, adorei. Tu vai ser um cachorrinho bonitinho. Vou colocar você numa casinha lá fora. Vou comprar tua raçãozinha. E aí, então, na verdade, tem algumas coisas. Mas eu acho legal isso porque parece que são 65 gêneros diferentes, né? Sim. Então é gênero pra cacete. É muito gênero. Então, assim, eu achava que eu era gay, né? Mas ultimamente eu já acho que eu sou não binário. Entendeu? Que não binário é? Explica pra gente. O não binário é a pessoa que não se identifica nem com homem, nem com mulher. Entendi. Não binário. Ele é não binário. Ele se identifica com ser, né, que pode também, uma hora ser homem, outra hora ser mulher. Ele é a pessoa, na verdade. Ele é a pessoa. Entendi. Então, assim, você está acima dessa coisa. Mas, assim, a gente sabe que é complicado. Tu acha que isso confunde, por exemplo, a comunidade, que a gente pode chamar, ou confunde as pessoas fora da comunidade? Não, acho que a gente tem que confundir as pessoas. A comunidade é toda confundida. Não tem problema que ela não está nem aí, mas ela acha muito importante porque tu abre uma luz para isso. Claro. Quando a pessoa começa a falar, poxa, mas não é... Tem o direito de escolha, a possibilidade é essa, você pode decidir. Então, assim, isso é importante. Isso que é legal. Isso chama-se liberdade. Então é legal porque tu começa a falar disso, tu vê que o assunto, né, a Câmara dos Deputados, tu vê que esse é um assunto. Nós temos uma potencial, uma futura candidata à presidência, que é Erika Hilton. Uma mulher que tem um discurso maravilhoso, porque ela viveu isso, que eu lembro muito da Lourdes Barreto, que a Lourdes Barreto tinha aquele discurso muito bom, mas é porque ela sabe do que ela está falando. Então, a Erika sabe o que ela está falando, porque é uma pessoa que foi expulsa, viveu na rua, ela conseguiu se reconstruir, se levantar. E agora tu tocaste numa coisa que é muito interessante, porque às vezes quando eu te perguntei por preconceito, se você já sofreu... E você disse que tem uma coisa que está muito mais forte do que isso, que é essa coisa desse preconceito social, né? As pessoas não tocam muito nisso, porque às vezes a pessoa, na verdade, é o preconceito social de uma forma geral, independente de gêneros, independente de posição que a pessoa tenha, né? Individual. Essa coisa do preconceito social é muito forte, né? Não, é complicado, porque as pessoas, elas me veem, lógico que elas pensam um monte de coisa antes de eu chegar. Por exemplo? Não, lá vem esse viado de novo aqui. E aí tu vai chegando, e aí tu vai falando, eu tenho um filho de 44 anos, que eu consegui levar meu filho numa academia até um 4º grau. Meu filho já tem um neto de 9 anos, que é um menino atleta, e que meu filho já se libertou de mim. Então, hoje, se eu quiser sair daqui para o aeroporto, ir-me embora para qualquer lugar, eu não tenho esse problema, eu não sou um avô que tem que cuidar dos netos, que eu vejo muita gente da minha geração que estão cuidando dos netos, embora o amor pelos netos é muito grande, às vezes a gente não consegue se livrar disso. Mas, assim, eu fico quando eu quero. Os filhos deixaram essa responsabilidade para os
pros pais, né? Pros avós, né? E assim, então, quer dizer, isso foi a minha liberdade, saber que o meu filho tem a sua própria liberdade de viver. Quando você fala também da que as pessoas já pensam, na verdade, quando as pessoas vão te conhecer, que elas te conhecem, por exemplo, o assunto droga, como é que é isso? Eu não sou hipócrita, né? Então, assim, eu falo muito, né, de tudo. Eu experimentei de droga de A a Z. Lógico que, na verdade, tem alguns Ys aí pelo meio que eu realmente não experimentei, porque eu achava que eu já tinha passado... Pela experiência. Pelas todas as experiências, né? Eu sou da geração que foi cobaia de muita coisa, né? Que é a década de 60. Então, na década de 60, eu achava que o mundo ia acabar, porque os Estados Unidos chegou em pleno... E eu era criança, mas eu estava vendo que tinha uma propaganda todo em torno de apavoramento, né? Essa coisa de o comunista vai comer criança, que vão tomar tua casa. E na minha casa, graças a Deus, o meu pai ele tinha essa pegada anárquica de esquerda também, né? Porque ele era um poeta, que não conseguiram, um artista. Mas, assim, era muito complicado, né? Você trabalha na noite. Até conversávamos ainda agora que é uma impressão que eu tinha, que você concordou comigo, que a gente vê muito pouco artista consagrado como você, como outros aí, que começaram em bares, saíram desse circuito de bar. Isso acontece porque os bares, na verdade, não chamam mais, isso ficou... não tem mais não é como uma atração, ou tu acha que o próprio artista, por ser já reconhecido, ele não procura mais esse circuito? Ele acha que, na verdade, aquele espaço é um espaço menor, né? Mas, assim, lógico que o Bar do Parque... Pois é, justamente por isso, porque você volta esplendoroso, se é uma palavra certa para você, no Bar do Parque, um lugar ícone, um lugar que você frequentou, que carrega memórias e histórias como essa que a gente contou, desde Chiquita, enfim, de outras e outras histórias, que a cidade ali sempre foi um lugar pulsante da cidade. Você volta ao Bar do Parque, como é esse seu retorno ao Bar do Parque? Como é que está se apresentando lá? Olha, que público é esse, na verdade, que está indo para lá te aplaudir? Lotando o lugar. Eu estou fazendo toda primeira quinta. A ideia era fazer toda quinta no Bar do Parque, fazer uma coisa, resgatar aquela história do Maracaibo, do Walter, que chamava, e os amigos, os artistas, a gente tentar recuperar um pouco esse espaço. Né? Esse espaço ele ficou muito asséptico, né? Porque o Bar do Parque ele tinha uma pincelada onde tinha uma coisa... Tinha um pé sujo ali, né? O pé sujo era charme. Porque o pé sujo que te dava poesia, entendeu? A coisa da leitura. Então, na verdade... E eu tento falar sempre para eles, a gente precisa colocar um pouco de leitura, entendeu? Eu acho, tudo bem que as comidas são muito gourmetizadas. Eu digo, olha, de vez em quando tem que fazer aquele caldo verde do Bar do Parque, né? Fazer algumas coisas assim que realmente a gente não fique muito gourmet o Bar do Parque. Mas eu acho que o público pede isso. Quem é que vai te assistir? Olha... São pessoas que, claro, já te conhecem, mas a gente tem uma circulação muito grande... pessoas que estão visitando a cidade. E muita gente que visita a cidade vai. Por exemplo, no Carnaval, muito turista, muito turista. E as pessoas vão porque o Bar do Parque é isso, né? É um bar de estilo europeu, né? Que as pessoas... Em outras épocas, era um local para as pessoas escrever. É um charme, né? O teu postal, né? Que não tinha aquelas coisas do postal, tu comprava os postais. Estou nesse bar. Né? Então, assim... Era isso. Hoje o Bar do Parque, ele traz isso. A gente sabe que é legal essa asepsia, né? Porque você tem um certo charme, tu come com um bom talher, com um bom... Os preços não são preços fora do que é... Fora da realidade. Da realidade, entendeu? Agora, assim... Eu acho que a gente tem esse lado muito gourmet e a gente tem que, de vez em quando, dar
uma mãozinha da Acender um Yaya, fogo. entendeu? É. Mas quem é que vai te ver lá? Quem é o público que comparece lá? Olha, o público comparece é qualquer um. Lógico que o Bar do Parque, eles têm uma rede muito grande, né, que, na verdade, são pessoas classe média, porque o bar hoje ele é frequentado muito por esse público, né? Eu percebo também que quando tem espetáculo no Teatro da Paz, o bar parece que dá uma fervida. Porque a ideia do Bar do Parque é isso. Eu lembro que a gente estreava, né, e a gente vinha comemorar, falar do espetáculo, as pessoas com a plateia, no Bar do Parque. Então, o Bar do Parque é aquele momento que você começa a refletir sobre o que você viu, né, que você estava. Então, Fafá tem tentado esse resgate, né? Sempre que se apresenta no Bar do Parque, ela vai, leva o grupo dela, ela leva os amigos dela, todo mundo reunido no Bar do Parque. A né? Fafá é do Bar do Parque, né? Eu, na verdade, eu conheci a Fafá no Bar do Parque. Era linda, né? Porque assim, era impressionante, porque eram duas mulheres muito lindas e um homem lindo que andavam juntos, que era ela, Paulinho Leite, né? Que era uma trindade. E a Marluce Silva, né? Então, eram três coisas assim diferentes, bonitas e modernas para a época, né? Porque eram pessoas modernas. Paulinho Leite era uma família tradicional, mas que ele questionava tudo. Então, era uma pessoa que se conhecia, era um cara que era ator, né? Que é ator, que eu acho que ele ainda está. Hoje ele tem... Paulinho Leite, mora em São Paulo. Mora em São Paulo, sim. Tem um restaurante. Tem uma história na teledramaturgia, teatro. E era um ótimo ator, ele trabalhou, inclusive, com grandes... Né, fez cinema, fez televisão. E assim, então, a gente... Era um outro momento, porque... Lógico, quando tu vai para o Bar do Parque era um lugar que ninguém ia, então era ótimo para os homens, porque eles sabiam que as mulheres jamais iam no Bar do Parque. Então, eles tinham as suas amantes, né? Porque aquele bairro... Hoje eu tenho, inclusive, a Casa da Chiquita fica na Campina. E a gente fala muito da Campina como esse instrumento de saúde mental para a cidade numa outra época, né? Que as pessoas precisavam aliviar suas dores. Porque né? ali ficava a zona de prostituição. E é no centro da cidade, exatamente. Né? Ficaram os bares, os cabarés, não é? Valdemar Henrique tocou ali num dos cabarés ali do bairro assim, da Campina. Essa coisa da revitalização do bairro da Campina é muito importante. Palco da escola de samba, né? Boêmios da Campina. Boêmios da Campina, inclusive, né? E assim, eu saí agora com o Fofó de lá, né? Foi um vexame, porque ia só Caxaranga e ia, porque as pessoas falam, tem que ir para... E eu digo, não, eu gosto de construir essas coisas, como foi na Cidade Velha, né? Que a gente construiu aquele carnaval, de repente vem a Liga, ela faz que vai, mas não vai, entendeu? E aí acabou, as pessoas saíram com as suas expertises, as pessoas que não tinham expertises foram as pessoas que tinham por trás alguém bancando, né? E acabou que o carnaval público, que eram os fofós, né? Que era o meu, o do Lino, né? que eram blocos públicos. Esse do movimento do carnaval, primeiro, o resgate do carnaval da Cidade Velha, segundo, a naturalidade com que aquilo surgiu. Eu falo isso porque eu morava na Cidade Velha, morava na Doutora Assis, exatamente. Então foi todo um movimento orgânico, né? Um movimento real que aconteceu. E aí, de repente, a coisa porque parou. Os caras... porque é a coisa dessa coisa da limpeza, né? Tu começa a fazer, quando tu começa a colocar os boiolás nas pessoas, ou as abadás que eu chamo de boiolá, e assim tu começa a tirar a identidade carnavalesca da coisa, né? Porque nós temos essa coisa do carnaval, da fantasia, da liberdade. Da liberdade. Então, assim, o carnaval é isso. Então, o carnaval não pode ser essa coisa fantasiosa. Você vê agora grupos, né, de São João, as pessoas ficam todo muito militar, sabe? Aquela coisa, tudo militar, todo mundo de roupa, todo mundo com fita, tudo... Essa coisa da quadrilha junina, né? Moderna, né? Porque assim, eu acho ótimo. Eu só acho que tu não pode ficar muito militar.
né? Tu não pode ficar meio nazista, essa coisa, aquela multidão, tudo da mesma cor. Tu dizes disciplinado numa métrica, disciplinado sabe? numa coreografia. Então, assim, E aí tu começa a ver assim, pô, eu acho que as pessoas têm que ir, nada contra, mas eu acho, quando fica isso, tu começa a perder a verdadeira e real, né, história da... Queridão, em primeiro lugar, eu adoro sempre estar aqui contigo. Ai, obrigado. Conheço há 500 anos e é sempre dar gargalhada. É. Não existe coisa melhor dos amigos doido, para né? gargalhar. É verdade. Encontros de gargalhar, isso é muito importante. Convida a gente para ir para o Bar do Parque. Olha, gente, eu tô toda quinta-feira, toda primeira quinta-feira do mês no Bar do Parque. Então, na verdade, se você quiser já guardar a sua mesa, é só telefonar pro Bar do Parque. Precisa reservar, não? Porque assim, na verdade, não é mesa, então são lugares individuais, são poucos lugares, né? Eu acho que parece que é 150 lugares. Então, às vezes, tu nem imagina, né? É tão rápido, né? Bem que tu vê a Lady Gaga, né? Com 2 bilhões de pessoas lá, assim, tu fala assim, pô, vou pegar pelo menos 0,1%, tá ótimo. E assim, agradecer o Bar do Parque, porque o Bar do Parque, o Ricardo, que é a pessoa que mais eu tenho, né? A gente tem alguns embates ideológicos e tudo, mas é uma pessoa que é sensível, ele gosta de mim, então, assim, isso é uma coisa, assim, muito bacana, porque a cidade tem um certo afeto. E, Eloy, nesse movimento de Copa, eu volto a falar, nós já estamos na Copa, nós não estamos esperando a Copa já está aí. Como é que tu te posiciona, assim? Tu tens alguma coisa marcada? Tu tens alguma ação? Tu entraste alguma coisa? Não, eu vou fazer a Chiquita da COP, né? Então, na verdade, vamos entregar o Veado Verde, né? A gente tem que... Que é em outubro, né? Antes da COP. Eu acho que a gente vai reunir o Conclave, eu acho que em agosto o Conclave começa a se reunir para escolher o dossiê. O conclave? Não é o conclave, o nosso é o conclave. E a gente vai reunir para a gente ver os dossiês que tem para a gente eleger o Veado de Ouro, né? A gente tem algumas premiações, já temos o Veado Psi, que ano passado nós falamos sobre saúde mental do movimento LGBT, que é uma coisa que a gente quase não fala. As pessoas sempre querem a gente de chaveiro, de acompanhante, de amiguinho e tudo, mas a gente sempre está do lado delas, mesmo sofrendo, né, de amor, que, na verdade, a gente sofre muito mais por amor, né, porque as outras coisas a gente consegue tirar de letra, mas as pessoas não estão nem aí, elas acham que a gente dorme rindo, acorda rindo, que a gente não tem esse momento de choro, a gente está falando da maior tragédia da nossa vida e as pessoas estão rindo. E a gente acabou falando de saúde mental do movimento LGBT, que é uma coisa isso é muito importante, que a gente tem que fazer. Muito importante. Sempre. Mas a gente esqueceu de falar de uma coisa que você volta numa série, né, com Paulo Vieira. Aliás, você já esteve no Paulo Vieira, não avisa lá que eu vou, é isso? Eu viajei com o Paulo Vieira na época do 8 de janeiro, né, aquela história. Nós estávamos dentro do Rio, viajando com o programa que já foi pro ar, inclusive, mas está na Globoplay e está nas plataformas. Né? Eu fui 2 vezes, ele até falou, já foi bi, agora você é tri. E aí ele pegou, me chamou, assim, ele tem um afeto muito grande, eu espero que esteja legal. Ele sempre diz, Eloy, e aí você volta nessa, aí junto com Dira, inclusive, né? Além de Paulo Vieira, tem Dira, né? Tem. Tem Dira, né? Tem a Dira Paz como a mãe do Paulo Vieira. Tem aí, quando trabalhei com duas pessoas incríveis, que é o Otávio, né? Otávio Miller, né? Que é assim, eu conversei um pouquinho com o cara, mas a história do cara nossa, tem previsão de estreia, e eles montaram uma cidade, a cidade de Tocantins, lá do Paulo, onde o Paulo morava, e eles criaram... A Globo é sensacional, né, bicho? Ali não tem como dar errado nada. Globo 60 anos. Não tem como dar errado. Lógico que eu tenho muitas críticas, mas assim... Globo é Globo. Que Globo é Flórida. Aliás, falando de Dira, a Dira está aqui próxima da gente, está filmando com Marcos Palmeira. Aliás, eu acho que, não sei, até fiz essa pergunta hoje para a assessora de imprensa, quantas vezes Dira já foi
já fez parceria com o Marcos Palmeira, né? Já foram marido e mulher durante... Mas ela filma aqui com o Zelito Viana, que é pai do Marcos Palmeira, cineasta conhecido, uma história pessoal do próprio Zelito, uma história de vida dele, e que Marcos Palmeira protagoniza junto com Dira. Eu gosto, eu tenho alguns... Por exemplo, eu tenho a Mara Rúbia, né? Não sei se você já ouviu falar da Mara Rúbia. Sim, claro. Eu acho que a Dira deveria fazer... Do Marajó. A Dira devia fazer a vida dessa vedete, né? Porque era uma vedete que, já por ser vedete, já era complicada. Era o amor e ódio, né? Ao mesmo tempo que elas eram idolatradas, a sociedade... Mara Rúbia. Mara Rúbia. E a gente, do Marajó também, né? Marajó... Ela era dona de uma boa parte do Combu. Eu conheci uma neta dela e fui para o Combu com essa neta dela, que ela era dona dali de uma parte da ilha do Combu. Olha só. Mas é isso. A Dira já foi veado de ouro também, já ganhou veado. Dira é sensacional. E ela me recebeu até doida. Olha, eu nunca imaginei, porque eu trabalhei no primeiro filme que a Dira fez. Né? Eu trabalhei no Props, né? Na verdade, inclusive, comprei minha casa do dinheiro desses ingleses que eles me pagavam muito bem. E eu vi quando a Dira fez o primeiro teste. E tinham várias outras famosas, que eu vou não falar o nome da época, e ela foi assim, mas ela falava muito bem inglês, né? Maravilhosa. Fala francês também, estava na França agora. Maravilhosa. Deu masterclass na Sorbonne. Ai. Querido, prazer falar contigo mais uma vez. Só te desejo sucesso. E olha, teu dossiê está sendo... Aonde? No Conclave. Tá certo. Este é o Mangueirosamente que você assiste no Libiplay, dentro de liberal.com.